Esse ano agora eu vou fazer 14 anos, né, de polícia, que eu tô na Polícia Civil, né. Os desafios da profissão. Tudo que acontece de ruim na cidade vai parar na delegacia. A fé continua sendo a arma mais eficiente. Orar sempre, estar sempre firme na palavra, porque é um lugar em que Satanás age o tempo inteiro. Sua base familiar foi abalada. Chorava de derramar lágrimas assim, sabe? Durante todos esses anos de carreira, qual foi a ocorrência que mais te marcou? Sem sombra de dúvidas, a que mais mexeu comigo foi um caso de um homicídio que teve aqui em Paraíba do Sul, que o rapaz queimou a menina, né, no meio do mato. Paraíba do Sul, dia 7 de setembro de 2024. Começa aqui uma série de perguntas e respostas incisivas, cujo único objetivo é revelar os mais puros sentimentos, desafios e emoções de um ser humano, policial civil. Gustavo, quanto tempo você tem de profissão? Cara, então, esse ano agora eu vou fazer 14 anos, né, de polícia, que eu tô na Polícia Civil, né, e trabalhando aqui em Paraíba, eu devo ter cerca de 8 anos. Eu peguei um tempo que eu trabalhei em Teresópolis, logo assim que minha filha nasceu, eu fui trabalhar em Teresópolis, lá fiquei cerca de 3 meses, aí consegui vir para mais perto, foi Três Rios, também fiquei ali cerca de uns 2, 3 anos e depois eu consegui vir para Paraíba do Sul, onde eu estou até hoje, graças a Deus. Eu nunca sonhei em ser policial, não. Assim, foi uma oportunidade de emprego, né, dentro da minha possibilidade na época, e trazia para mim uma flexibilidade maior de horários, né, o que possibilitaria eu fazer outras coisas nesse tempo de folga que eu teria na polícia. Aí, juntando isso, a própria atividade, pelo fato da Polícia Civil ser uma polícia mais interna, né, trabalhar mais procedimentos dentro de uma delegacia, fazer registro de ocorrência, aí eu gostei desse conjunto, né, que eu vi naquele momento como uma possibilidade e como eu fazia direito na época, eu já estava na faculdade, eu fui, me inscrevi, prestei o concurso e passei. Aí estou aí trabalhando até hoje, né? Olha, a minha esposa me ajudou muito desde o início, porque a minha filha, né, tinha acabado de nascer, foi justamente quando eu fui chamado, né? Aí ela que segurou as pontas aqui, e meu pai e a minha mãe, assim, foram primeiramente Deus, óbvio, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, isso é óbvio. Mas assim, meu pai e a minha mãe me ajudaram em tudo, né, cara? Na época eu estava trabalhando como estagiário no escritório do Bramil, no escritório de advocacia, e aí eu consegui ficar em casa só estudando, eles me ajudando com tudo, e aí, eles me ajudaram bastante, meus pais, minha esposa, e foi determinante aí para eu conseguir, né, alcançar esse objetivo que eu tinha naquele momento. Olha, no início, eu vou contar brevemente, né, que a minha fé, ela nunca foi uma fé forte, uma fé verdadeira, uma fé que é a fé que eu tenho hoje. Porque antes eu cheguei a participar de outras religiões, né? Já fui católico, já fui espírita, já fui umbandista. E eu peguei uma parte dessa fase já na Polícia Civil. Então, eu trouxe uma prova, um vale muito grande na minha vida, na vida da minha família, que nós tivemos que superar. Aí, já cristão,
eu pude experimentar verdadeiramente a fé, o poder, o tocar de Deus, né, a proteção de Deus, que me trouxe a confiança de poder falar de Deus para as pessoas, né? Então a fé, ela influencia nesse tocante, ela nos dá ânimo, nos dá coragem, pois a gente sabe a quem a gente serve. E nos dá a capacidade de pregar o Evangelho, que é o que Jesus pediu para que a gente fizesse. Então eu tenho muita oportunidade nesse sentido, né? Porque eu tenho contato com presos, eu tenho contato com partes, às vezes no momento ali às vezes não, na maioria das vezes, né? Num momento de grande dificuldade, de grande turbulência, e uma palavra naquele momento ajuda bastante, né? Nesse sentido, a fé me salva, me segura, me sustenta em todos esses sentidos. Quais são os maiores desafios enfrentados por um policial cristão? Ser cristão não é uma tarefa fácil. Não é. Não tem como ser. Porque para a gente ser o espelho de Cristo, né, a gente que vive na carne, nós que somos pecadores, então é uma batalha muito grande. E a minha profissão, devido ao local, né, é um lugar que só... É o que eu falo, ali acontece tudo que acontece de ruim na cidade vai parar na delegacia. Então é complicado. O ambiente, o grande desafio, né, na minha profissão é esse. É você falar de Deus, tentar de alguma forma tocar no coração daquelas pessoas naquele momento com a palavra certa, né? E muitas das vezes o ambiente é adverso a esse tipo de abordagem. Mas a gente, desse mesmo jeito, continua, né? Creio que seja o único cristão, né, no meu ambiente de trabalho. Assim, a gente não tem muito apoio, né? Mas é gratificante, sim, porque você vê o agir de Deus. Muitas das vezes você está com dificuldade para falar sobre a palavra de Deus com a pessoa, mas você vai lá, planta aquela sementinha, volta a fazer alguma coisa, mais tarde, quando você volta para falar com a pessoa, ela já está diferente. Porque aí você vê que não é com as suas forças, é com as forças de Deus, né? Então, é muito bacana isso. Ser policial não é uma tarefa fácil. Pensando nisso, surgiu a seguinte pergunta: qual será a motivação? O que me motiva a continuar nessa profissão do ponto de vista financeiro, né, é a minha profissão, é o que eu faço, né? É com essa profissão que eu sustento a minha família, mas no tocante ao mais importante, que é o que me motiva, é pregar a palavra de Deus, né? Tentar levar para as pessoas, porque agora o meu objetivo é esse, antes não era. Então a gente tem que ser sal. Tem que ser sal. E ser sal num ambiente desse, às vezes, né, demanda você ter um pouco mais da direção de Deus ali. Orar sempre, estar sempre firme na palavra, porque é um lugar em que Satanás age o tempo inteiro, 24 horas, e de várias formas, de todos os tipos de forma. E a gente tem que ter força e continuar lutando. Qual a importância de conhecer alguém que te mostra a direção do caminho, da verdade e a vida? Eu, por muito tempo, lutei só. O que eu digo lutar só? Lutei com as minhas próprias forças, que eu achava que eu tinha, né? E nunca consegui alcançar o que eu imaginava que seria capaz de alcançar. Principalmente uma angústia que tomava conta do meu coração, uma tristeza que nunca sai, né? E a gente sempre tenta fazer aquilo para nossas forças, não, aí tenta de alguma forma cobrir essa lacuna, essa falta, né, que a gente acha que tem. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: não lute sozinho, lute com Jesus.
porque aí você vai ver a verdadeira vitória. Aí você vai saber realmente o caminho que você está trilhando é o caminho certo, que é o caminho do Senhor. Não sigam os conselhos dos ímpios, porque vai te levar para o abismo. Não tem jeito, não tem outra saída, entendeu? O que a gente tem que seguir é o conselho de Deus, o que está na palavra de Deus. Entregar, confiar e aguardar as coisas acontecerem no tempo dele. Outra coisa muito importante, o tempo de Deus, a gente tem que aprender a esperar, a respeitar. Às vezes a gente ora, a gente pede e as coisas às vezes demoram para acontecer, não acontece do jeito que a gente quer, mas saiba que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então o conselho que eu dou, viva de acordo com a vontade de Deus, entregue seu coração a Jesus e viva verdadeiramente para Cristo, porque Ele disse, vinde a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei, e alivia. Chore nos pés da cruz, chore nos pés de Cristo. Ali você vai encontrar a verdadeira fonte da vida. Durante todos esses anos de carreira, qual foi a ocorrência que mais te marcou? Durante esses anos, olha, eu nunca fui um policial operacional de trocar tiro, subir morro, nada disso. Mas tem situações que a gente passa que mexe com a gente de fato. E sem sombra de dúvidas, a que mais mexeu comigo foi um caso de um homicídio que teve aqui em Paraíba do Sul, que o rapaz queimou a menina, né, no meio do mato. Aí nós fomos acionados aí no local para procurar o corpo da menina e na hora que estava andando, a gente não sabia que o corpo tinha sido queimado. A gente estava buscando o corpo de uma menina que ele ainda não tinha nem falado que tinha matado, mas nós, segundo as informações, depois, com o tempo, com a conversa, tudo, ele falou aonde estava o corpo e nós fomos lá. Só que na hora que eu cheguei, o corpo da menina estava queimado, todo queimado, né? Então, esse aí foi um que a gente via a foto da menina e ouvia as testemunhas e tudo, e a gente acaba se envolvendo com a situação, inevitavelmente. A gente acaba, pensei na minha filha, quase a mesma idade, e aí quando eu cheguei lá e vi o corpo da menina todo carbonizado, aquilo ali mexeu bastante comigo. E depois no laudo ainda saber que o pulmão dela estava cheio de fuligem, então não é fácil. Eu acho que essa aí, sem sombra de dúvidas, foi a que mais marcou a minha profissão, minha carreira, até o momento. Então, o momento mais difícil da minha vida foi o momento em que eu e a minha esposa nos separamos, né? Por causa da nossa filha, nós continuamos vivendo, pelo menos tentando viver no mesmo lar. Na época, a gente estava completamente afastado de Deus, nunca tinha pisado numa igreja evangélica, nós éramos de outra religião, mas eu vi o meu casamento ir assim, pro ralo mesmo, sabe? E tudo de ruim aconteceu com a gente nesse tempo. E a nossa filha crescendo, observando aquilo, aí já ficou uma situação que a gente não sabia o que fazer. E a minha mulher estava com o coração muito duro na época, mas eu não, eu estava com a esperança de ter o meu casamento restaurado. Aí o que eu fazia? Eu ia pro lugar mais alto aqui do loteamento, lá na caixa d'água, e chorava de derramar lágrimas assim, sabe? E clamando a Deus, pedindo para Deus restaurar o meu casamento. E orando. Isso todo dia eu subia lá e orava e pedia a Deus, clamava a Ele por um socorro, por um milagre na minha vida, no meu casamento que estava se desfazendo. Cerca de 2 semanas depois, eu orando, a minha mulher chega e fala assim: Gustavo, ela nem me chamava de amor, mas Gustavo, eu quero ir num lugar que tem Jesus. Naquela hora eu comecei a chorar, porque eu falei: meu Deus, o Senhor já está agindo na minha vida. Aí eu nem sabia onde tinha igreja evangélica, assim, que a gente conhecesse ninguém e tal. Eu fui, procurei um pastor aqui de Paraíba do Sul, conversei com ele, chorei, pedi a ele, marcamos, levei ele lá nessa igreja, que foi na
na Igreja Brasil, o Brasil para Cristo. E ela falou que queria entrar sozinha. Eu falei, tá, você vai sozinha. Saí de carro. Na volta, quando eu voltei para buscar ela, ela já estava chorando, outra pessoa. Aí começou a nossa caminhada no mundo cristão, né? Nós nos tornamos crentes a partir daí. E aí, a partir daí, nós fomos para a primeira igreja batista, depois nós fomos para a igreja do pastor Ivan, e aí depois nós fomos para Brasil para Cristo, a igreja do pastor Ivan, e depois a nossa amada igreja, primeira igreja batista de Paraíba do Sul, que é onde nós estamos, onde congregamos, e aqui estamos muito felizes.